Pois é, Pitilo, a gente teve, né, uma enxurrada. Pitilo que está no Rio de Janeiro de Cláudio Castro, inclusive, neste momento. Mas hoje a gente vai falar de um lugar um pouco mais distante do que a zona norte do Rio. A gente vai falar de Ucrânia, porque a gente teve uma série de atualizações nessa última semana acerca do conflito, muito motivado por conta da atuação do Donald Trump, né, novo presidente lá dos Estados Unidos, nas negociações com a Ucrânia e com Moscou, com Vladimir Putin. Nessa semana, o Trump falou que a Rússia lutou pelo território ucraniano, então, portanto, ficará com parte do território ucraniano. O Vladimir Zelensky fez aquela piada falando que ia trocar territórios que ele tem sob controle dele com os territórios ucranianos. E hoje, né, teve um anúncio aí de que provavelmente haverá uma reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump, e as negociações, ao que tudo indicam, estão caminhando para um caminho de paz. Também nessa quarta-feira, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que é o chefe do Departamento de Defesa, falou em uma coletiva lá na OTAN, em Bruxelas. Ele falou que os Estados Unidos considera que é irreal que haja a volta das fronteiras ucranianas para o ano de 2014, né? Então, portanto, a Ucrânia recuperar todo o território conquistado pela Rússia e a Crimeia, e também afirmou que a Ucrânia não irá participar da OTAN. Falou, vale lembrar, né? Esse foi o motivo originador do conflito de 2022. A guerra tem raízes mais longas do que essa, mas em 2022 a possível entrada da Ucrânia na OTAN foi o que motivou o conflito. E aí eu queria saber do Pitilo, professor, historiador, especialista em história militar, enfim, e um conhecedor profundo ali do leste europeu, como que você está analisando essa situação? Se a gente está caminhando para uma paz, qual que é o papel do Donald Trump nessa história? Yuri, só fazer um comentário rápido que a Sinara falou. A direita no Brasil ela conseguiu uma coisa inusitada. Nós temos um traficante de Deus, que é o caso do Peixão. Temos um traficante gospel. É uma coisa incrível, né? Um feito dessa nova direita. Bom, por falar em direita, é óbvio, o Yuri, que o Trump tem um papel importantíssimo nessa questão da paz na Ucrânia, mas é importante que se pontue o seguinte: o Donald Trump quer a paz na Ucrânia não por ele ser um mensageiro da paz, nem um entusiasta da concórdia entre os povos. É uma questão muito mais pragmática e interna para Donald Trump. Mas, sem dúvida, ele fez uma campanha. Se nós pegarmos desde o primeiro governo dele, ele já era um cara muito crítico à campanha estadunidense no Afeganistão, à invasão do Iraque e a participação estadunidense em alguns movimentos de desestabilização mundo afora, porque o Trump ele é um produto da internet. Donald Trump ele é uma figura midiática. Então ele desde cedo aprendeu que você pode, né, fazer tudo aquilo que se fazia com as armas a partir da manipulação midiática. Então, por isso, ele tem todo um campo, todo um apoio da Big Tech, toda uma assessoria. O Elon Musk está colado com ele, não é à toa. O Bezos, essa turma toda não está ao lado dele à toa. E o Trump, ele é uma figura que vai na contramão do deep state estadunidense. Ele nunca foi aceito por esse setor, um cara bronco, ignorante, e demais, fascista demais da conta para essa turma cheirosa dos democratas. Então, o Trump tem essa marca da sua campanha, né? O retorno dele é fazer justamente o contrário daquilo que os democratas estavam fazendo. E a guerra da Ucrânia, ela virou um escoador de dinheiro estadunidense no momento onde a economia ia muito mal. Então foi muito prático, o discurso do Trump se tornou muito fácil em apontar o seguinte: ó, boa parte do nosso dinheiro que poderia estar aqui resolvendo nossos problemas está indo para uma guerra que nós não vamos sair vitoriosos. Isso é óbvio, porque a guerra da Ucrânia, desde o primeiro momento, você sabia que a Ucrânia, mesmo com todo o apoio da OTAN, não iria conseguir derrotar a Federação Russa. Só os incautos acreditaram que o Putin, um ex-coronel KGB,
iria se meter numa guerra onde ele iria sair derrotado e desmoralizado. Os liberais, setores da esquerda festiva brasileira, acreditaram nisso em algum momento, de que haveria ali uma derrota militar. Porque, Yuri, a origem desse conflito, o início da operação especial russa na Ucrânia, não tinha objetivos militares, eram objetivos políticos. Os objetivos militares acontecem depois que a Ucrânia rói as cordas, né? Trai aquele acordo que estava sendo construído em Istambul, a comando dos europeus. Nesse momento, a Ucrânia passa a ser governada pela OTAN. A OTAN vislumbra ali um momento ou uma possibilidade de vencer a Rússia militarmente, desmoralizar o Putin internacionalmente e combater a economia russa. Eles acreditaram que esse combo poderia surgir na guerra da Ucrânia. E obviamente que não. A Rússia conseguiu o feito de crescer na guerra. É um feito que poucos países têm. A economia russa cresceu durante a guerra, mesmo com mais de 900 sanções. E veja, a Rússia começou a produzir para dentro. Ela fez uma coisa que o Brizola falava isso, à torta direito. Nós temos que, antes de pensar de exportar, resolver o problema interno. Temos muitas bocas aqui querendo comer. Foi isso que o Putin fez. O Putin girou a economia para dentro, fortaleceu o capital russo. E o que ele vai fazer? Ele vai se deslocar do sistema financeiro internacional, onde ele foi barrado, e vai se unir à China. E a coisa ficou mais fácil, até porque são países que estão ali na fronteira. E ele vai negociar com os países do espaço pós-soviético e continuou o sistema de trocas como na época da União Soviética. Só que agora sob a ótica do capitalismo, mas isso continuou. As fronteiras continuaram francas. A Rússia vendendo e comprando dos países do espaço pós-soviético. Então a Rússia se fez nesse momento. E a Europa foi mergulhada numa crise absurda, porque abriu mão de um gás de boa qualidade e barato. E nós sabemos que o frio na Europa é algo aterrador, tão terrível quanto o calor que nós estamos sentindo aqui no Brasil nesse momento. E aonde que o Trump entra nisso? De maneira simples e pragmática, ele vai falar o seguinte: esse padrão aí, nós não queremos, isso é derrota. Vamos sair dessa derrota. O Zelensky é um oportunista, os liberais europeus estão pegando uma carona no dinheiro estadunidense, a OTAN é um escoador sem fim dessa indústria, desse complexo industrial militar estadunidense. Fez o contrário. Simples, foi um discurso simples, vamos sair dessa guerra que a gente não vai ganhar disso. E vamos parar de mandar recursos para lá. Óbvio que isso não é tão simples, porque o capitalismo ele se edifica e se multiplica a partir das guerras. Então, esses sistemas liberais dos últimos 15 anos estavam edificados nesses conflitos. Desde a guerra do Iraque, há uma intensificação desses conflitos a nível de render bons dividendos para o complexo industrial militar estadunidense. Não obstante, os europeus agora estão fortalecendo os seus, porque viram que isso é um grande negócio, que não dá mais para ficar só a reboque dos Estados Unidos. Trump usou esse pragmatismo para acertar a vida dele com o Putin, e óbvio que o que o Putin mais quer é a paz. Mas a paz que interessa à Federação Russa é que essas fronteiras, essas novas fronteiras, não sejam alvo de novas tensões. Porque imagina, você entra na Ucrânia para fazer uma guerra, para liberar a sua fronteira. Aí você estende ela para que tenha novos conflitos. Ou seja, isso vai ser a coisa do cachorro andando atrás do rabo. Putin precisava assegurar com alguém, seja um republicano ou um democrata, de que a guerra chegará a um fim e que essa Ucrânia não vai continuar existindo como ponta de lança para novas agressões contra a Federação Russa. Não obstante, nós vimos que quando o exército russo entra na fronteira ucraniana, a quantidade de laboratórios químicos, farmacêuticos, com documentação da OTAN dentro desse território. Nós vimos que o Hunter Biden, filho de Joe Biden, era sócio desses complexos
de laboratórios ali. Eu vi imagens agora do exército russo chegando numa região que tem um posto da USAID. Dentro do posto da USAID, arma, granada, metralhadora. Ô, Pitilo, só para óbvio. entender, tem uma frase que você falou no começo, assim, que Trump quer a paz na Ucrânia, por quê? Eu queria que você completasse essa frase. É para se acertar com o Putin, como você falou? Simara, o Trump pensa o seguinte: a guerra da Ucrânia, enquanto existir, ela atrapalha os negócios, ela obriga os Estados Unidos a botar dinheiro num projeto que beneficia muito mais a Europa do que os Estados Unidos. Veja, com o fim do socialismo na Ucrânia, a Ucrânia foi toda privatizada. A emergência do capital privado na Ucrânia é europeu, não é estadunidense. Não que os Estados Unidos não tenham multinacionais na Ucrânia, mas a grande rifa que foi feita do Estado ucraniano privilegiou muito mais os europeus do que os estadunidenses. Os estadunidenses sempre foram exportadores. Os europeus se mudaram para lá com mala e bagagem. E o filão dessa guerra da Ucrânia era derrotar a Rússia. Na impossibilidade de derrotar a Rússia, os europeus vislumbraram um plano B, que era, em tese, continuar fornecendo material para uma guerra ad eterno, onde os Estados Unidos pagava boa parte desse armamento. Então, o complexo industrial militar francês e alemão tinha um grande lucro com essa guerra. Vamos continuar mandando as nossas armas para lá, porque os Estados Unidos pagam boa parte disso. E tem outra coisa: quando a guerra acabar, nós vamos participar da reconstrução via Estados Unidos. Se você perceber a fala dos líderes europeus, eles têm dito o seguinte: não, os Estados Unidos têm que participar da reconstrução da Ucrânia. Porque a reconstrução da Ucrânia vai ser feita com crédito. A Ucrânia não tem dinheiro para pagar essa reconstrução. E quem vai tocar boa parte dessas obras são empresas europeias. Então, elas estão de novo de olho no dinheiro estadunidense. E o Trump fez o seguinte: eu vou botar esse dinheiro todo lá, vou reconstruir a Ucrânia, os europeus vão continuar lucrando e nós, um pouco, essa guerra não nos interessa. A guerra da Ucrânia, ela favorecia muito mais um projeto democrata via Europa contra a Rússia do que o projeto republicano do Trump. O Trump tem um inimigo. O inimigo do Trump é a China, não é a Rússia. A Rússia é segundo plano. Se o Trump puder ter boas relações com o mundo todo e deixar a China isolada, é o ideal, é o mundo ideal para esse Trump. Entendeu? Então, a Rússia, ela é um anteparo. Claro que hoje, para você destruir a China, tu vai passar pelo Irã, tu vai passar pela Rússia, mas se você pode isolar essa China, é um grande negócio. Então, vamos sair da Ucrânia, tanto que o Trump fala o seguinte: o que a gente quer da Ucrânia é as terras raras, é explorar as terras raras. Vocês vão pagar tudo que a gente deu para vocês agora com as terras raras. Aí a reconstrução, o Trump já falou que não vai ter tropa estadunidense lá e que a reconstrução tem que ser bem discutida e lá para frente. Porque a reconstrução da Ucrânia vai beneficiar os ucranianos e muito mais os europeus do que os estadunidenses. E o plano maior desses republicanos é criar uma confrontação com a China. A China é um grande inimigo. Esses republicanos que estão aí, Sinara, eles têm a certeza do seguinte: não é possível que os Estados Unidos recobre a sua hegemonia sem que a China seja derrotada. Os Estados Unidos, ele já chegou no ápice do seu desenvolvimento econômico. Os Estados Unidos, ele não tem mais para onde crescer. O capitalismo estadunidense, ele hoje está no limiar do seu potencial. A China não.